Educação à distância, mudando realidades. Vamos lá? Seja bem-vindo então à nossa aula 1, essa nossa web aula aí que vai acontecer agora, que nós vamos começar a falar sobre esse contexto, sobre essa evolução das teorias, né, nas organizações. E é claro, a gente começa a trabalhar esse processo, você começa a entender como realmente vão funcionar todas essas teorias, como as organizações chegaram, né, no patamar que nós estamos hoje, aí dos modelos de gestão existentes, mas é claro, voltados ali para aquela parte inicial que nós vamos começar a partir de agora. E eu quero te convidar o seguinte, onde é que você está assistindo essa nossa aula? É na sua cama, é na sua casa, é no seu trabalho? Eu quero te dizer uma coisa, quero te convidar a estar num local tranquilo, um local onde você não tenha distrações. Pega teu celular, se você não estiver assistindo pelo celular, pega teu celular, coloca no silencioso, tira lá todas as notificações, pronto, coloca lá no modo avião para você prestar bastante atenção, porque essa é uma parte principal. Aqui nós vamos trabalhar, além do contexto histórico, as outras 3 teorias principais, tá, que foram determinantes para o processo da mudança nas organizações ao longo de todos esses anos, tá bom? Século passado foi o principal século de mudanças aí que nós estamos vendo agora neste século atual. Vamos para o conteúdo então, porque eu quero te dizer o seguinte, nós vamos trabalhar todas as teorias, tá? Como já falado para você lá no início, nós temos aqui, ó, toda essa evolução das teorias, mas hoje especificamente nós vamos trabalhar estas teorias, essas 3 primeiras aqui, a científica, a da burocracia e a teoria clássica, e em seguida as demais. E eu coloquei aqui, como eu falei, uma espécie de uma linha do tempo, onde você vai ver onde cada uma delas, né, começou a surgir e é lógico, qual foi o resultado, qual foi o impacto de cada uma delas aí nas organizações atuais. Quais são os objetivos então da disciplina? É que ao final desta unidade 1, reconhecer o contexto histórico das organizações, identificar as principais teorias, como vamos ver as 3 primeiras agora, entender a teoria científica, a teoria clássica e também a teoria da burocracia. Novamente falando para você, se acomode, pegue um cafezinho, seja aí você esteja assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite, toma cuidado com esse café, tá? Que ele pode aí te dar uma insônia, pelo menos comigo é dessa forma, não tomo café à noite. Mas se acomode num local bacana, comece a prestar atenção, a dar uma lida no conteúdo e aí você vem para a aula. Ou então assista a aula e depois vai dar uma lida no conteúdo que ele vai te abrir a mente de uma forma muito maior. Ok? Olha aqui, ó. Vamos então para o breve histórico das organizações. Tem muito mais aí no seu material, tá bom? Né? As organizações, elas começaram lá por meio das civilizações antigas, né? Do Ocidente e também do Oriente. Elas já executavam práticas gerenciais lá, como, afinal de contas, as civilizações elas precisavam viver em uma certa harmonia e essas práticas gerenciais eram necessárias, né? Para poder organizar lá toda a sua parte de alimentação, toda a sua parte de irrigação e tudo mais, né? Um outro tópico importante é exatamente da antiguidade, né? Os sumérios, os egípcios, os babilônios, os hebreus, né? Chineses, gregos, indianos e também romanos, eles já tinham lá a sua civilização e já tinham também as suas práticas gerenciais como um todo, tá? Os objetivos, né, eram voltados aí para o bem comum e também para a própria sobrevivência. E aí você começa a pensar, é mesmo, professor? Como é que as civilizações antigas se organizavam? Porque imagina, se não tivessem uma certa prática gerencial ou mínimo de organização, eles iriam viver em guerra, num caos específico. Mas não, viviam em harmonia, é claro, dentro da harmonia, dentro daquele seu período, da sua realidade naquele momento, mas existia com certeza práticas ali de organização, de processo, de organização da distribuição das comidas, né? De organização, enfim, de caça e tudo mais. E é claro, para as construções, tudo era construído de qualquer forma? Não, existiam com certeza planejamentos, queremos levantar isso, vamos precisar de determinado tipo de material, vamos precisar de utensílios, vamos precisar de comida para os trabalhadores e assim sucessivamente. Eram feitos, tá? Já existiam essas práticas gerenciais naquele período das civilizações antigas. E aí, ó, a pirâmide de Quéops, né, um exemplo que eu trouxe aqui,
ela foi levantada com nada menos que 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloquinho desse, tá? Foram 2,3, cada bloquinho desse pesava aí cerca de 2,5 a 60 toneladas cada um deles, tá? E é claro, essa pirâmide, que é a maior, que é a de Quéops, tá? Ela demorou aí mais ou menos 20 anos para poder ficar pronta, tá? Um outro exemplo que eu trouxe foi exatamente a Muralha da China, lá data aí de 215 a.C., tá bom? Que ela também foi uma das grandes construções e ainda existentes até hoje, tá? E um outro histórico das organizações também parte do Exército e também da Igreja Católica. Por quê? Por que o Exército? Por que a Igreja Católica? O Exército porque nós vemos como uma organização militar organizada, tá? Só existem exércitos se eles existirem de forma organizada. Senão, como eu falei, eles vão ter uma guerra interna, ninguém vai se organizar, vai ser um caos e ninguém vence batalha nenhuma. Mas já sabemos que neste período militar já existia organização de uma forma muito clara, precisa, voltada para a realidade deles. E a igreja? A igreja foi uma das primeiras, é uma das precursoras da administração como um todo, porque durante um tempo era a Igreja Católica, né, que era uma das principais fontes, tá, de organização de cidades, de países como um todo. A Igreja Católica, na verdade, como você conhece, várias ações como a Santa Inquisição, como tantos outros aí que eu nem preciso citar, mas ela era realmente um dos marcos de organização das civilizações de séculos passados, ok? Ainda, uma organização ela consiste em um arranjo sistemático de duas, tá? Deixa eu grifar aqui, ou mais pessoas que cumprem papéis formais, grava isso, tá? Compartilham e compartilham de objetivos comuns, tá bom? Ela é formada então por duas ou mais com objetivo comum, elas atuam com diversas pessoas e também recursos, tá bom? As organizações elas não são só compostas por pessoas, mas é claro, de recursos financeiros, recursos tecnológicos, de matéria-prima como um todo. O objetivo maior é atender uma necessidade de algo ou alguém, seja lá com o produto, seja lá com o serviço. Vamos colocar a organização, né, o Instituto Federal de Educação, e vos falo aqui, qual é o nosso objetivo? Atender aos alunos com o serviço, não é um produto, nosso produto é um serviço de educação, tá? E dentro desse serviço existem várias outras vertentes voltadas aí para o seu ensino, né, para a sua formação como cidadão, que vai, é claro, levar este conhecimento para a sociedade como um todo. Este é o nosso maior objetivo, este é o nosso produto / serviço. Tá? E aí você começa a pensar, atender uma necessidade de alguém. Hoje, aluno, qual é a sua necessidade? Ah, professor, eu quero muito terminar este curso tecnológico em gestão comercial porque eu quero ser um gerente. Eu quero muito fazer este curso porque eu só tenho 2 anos, eu não quero entrar num curso de graduação de uma administração, por exemplo, que dura 4 anos, então 2 anos vai ser mais rápido, eu vou ter um conhecimento muito bom, tá? Eu vou ter uma formação adequada para de repente prestar um concurso público, ou de repente para crescer, ou de repente para empreender. Quero crescer na carreira ou então eu quero empreender, quero abrir meu próprio negócio e eu quero muito aprender sobre a gestão do comércio como um todo. Eu quero trabalhar nessa área. É isso, você tem objetivos, nós estamos aqui para atender a sua necessidade. Todos esses que eu falei são resultados, tá, deste curso, deste produto e serviço que nós levamos a você. O nosso caso, o nosso objetivo da nossa organização é esse, é atender a necessidade de algo ou de alguém, no nosso caso, você, com o nosso serviço de educação. Ainda, sabemos que a Revolução Industrial foi um marco para a mudança no mundo, né, no mundo inteiro e também na gestão das empresas como um todo. A administração que conhecemos hoje, ela surgiu a partir desta revolução, tá? Na segunda metade lá do século XVIII, tá bom? Industriais, eles necessitavam de processos mais padronizados e, é claro, que geraria mais eficácia e lucro. A partir da Revolução Industrial, os industriários lá, os grandes empresários daquela época, eles necessitavam que o processo fosse mais rápido, que trouxesse mais rapidez e mais entrega, tá, na fabricação dos seus produtos para atender as necessidades das pessoas e, é claro,
para poder crescer de uma forma muito mais rápida. Então eles precisavam de processos mais formalizados, eles precisavam de uma eficiência maior na produção dos seus produtos. E é claro, começou-se a surgir todo esse murmurinho e nós chegamos aí, ó, a busca da eficácia e, é claro, do lucro. Naquela época pensava-se muito só nisso, não, eu quero fazer mais e ganhar mais. Tá? Não se pensava no trabalhador como pessoa, e nós vamos ver isso ao longo das disciplinas. E aí, é claro, chegou um rapaz chamado Frederick Winslow Taylor, né? Aqui a sua data, ele ficou conhecido como o pai da administração científica. Está aqui a fotinha do rapaz, ó. Bonitinho, né? Ó. Percebeu os problemas oriundos da Revolução Industrial, identificou uma forma de eliminar os desperdícios e, é claro, buscou uma forma de aumentar os níveis de produtividade por meio de técnicas de engenharia industrial. Este rapaz, ele criou esta teoria chamada científica, tá bom? Ele tinha sua maior preocupação voltada para o aumento da eficiência por meio da racionalização do trabalho. Antes de eu seguir para o próximo tópico, eu quero te deixar isso bem claro. Lá no conteúdo tem muito mais coisa, mas entenda, racionalização do trabalho é formalização. Tá? Nós precisamos deixar o processo mais racional e essa racionalidade ela está voltada para a formalização como um todo. Tá? Então ele precisava entender que as coisas não, se eu tiver X horas de trabalho com X trabalhadores, eu vou conseguir entregar X produtos ao final do dia ou da semana ou do mês como um todo. Então ele começou a pensar de forma racional e que também as organizações deveriam seguir este padrão, por isso que ele criou a teoria científica. Olha só aqui, ó, a ênfase então da teoria científica é voltada para a divisão do trabalho, tá? Do operário, como base da organização. Essa abordagem científica, deixa eu grifar muito bem aqui para você, ela estava focada na visão do operário para o supervisor e o gerente, ou seja, de baixo para cima, tá? E do operário e seus cargos, ou seja, das partes para o todo da organização. A base da organização eram os operários, como são até hoje. Mas a visão dele era o seguinte, quanto mais eu produzir, mais lucro eu vou ter. Como produzir mais? Trabalhando de forma racional. Como eu falei para você, o trabalhador não era tido como pessoa, tá? Mas sim um operário, sim uma parte técnica que estava lá para cumprir a sua função. Tá? Um dos filmes muito clássicos que a gente sempre apresenta aí na área de administração é o filme do Chaplin lá, Tempos Modernos, onde ele está lá na linha de produção, fazendo aquele movimentinho dele de apertar o parafuso enquanto o outro bate, martela e assim sucessivamente. Aquela linha de produção é exatamente uma crítica, o filme é uma crítica àquela linha de produção na qual os trabalhadores, os operários, trabalhavam de forma racional, somente de forma racional. Qual é a sua função? Aperta parafuso, martela parafuso. É somente isso. Se você consegue fazer isso em X segundos ou milésimo de segundo por vez e essa esteira roda tanto, olha só os cálculos que eram feitos naquela época, eu consigo produzir X produtos ao final do dia. Então eles pensavam dessa forma, não, o trabalhador está ali para fazer aquela função e no final do dia, se ele fizer exatamente como calculado, nós vamos ter X produtos no final do dia. Olha só a cabeça, tá? Desses engenheiros naquela época lá, no pós-revolução industrial. Então comece a se pensar de uma forma racional, voltada para a eficiência dos processos, pensando no trabalhador de baixo para cima, para o gerente. Opa, é você que é o responsável pela produção. E não do gerente pensante, aquela cabeça para verificar o que pode estar dando de errado, o que pode dar certo e tudo mais. Não. Trabalhador, faça a sua parte que o restante a gente vai fazer ao longo do tempo. Ok? Ainda. Então qual era o método de trabalho? Movimentos, aliás, existia o método de trabalho, movimentos necessários à execução de uma tarefa, como eu falei para você agora há pouco do Chaplin, além do tempo padrão determinado para a sua execução. Opa, Chaplin, para você apertar esse parafuso, você precisa de
2 segundos apenas. Então, em 2 segundos, tá, em 1 hora, você vai conseguir X parafusos apertados. Ao longo do dia, X produtos finalizados. Tá? Então, o trabalhador naquela época, o operário, ele se especializava, né, nessa função. Queira ou não, virou esse processo aí de especialização do operário. E também poderia haver um reagrupamento de movimentos, né, operações, tarefas e cargos, constituindo a organização racional do trabalho, chamada de ORT, tá bom? Então, Taylor, com a sua teoria científica, vou colocar aqui, ó, o grifar, a ênfase estava voltada para as tarefas, tá? É mais conhecida como a teoria de tempos e movimentos, e também desencadeou nesse mesmo período lá a linha de produção criada por Henry Ford, num processo chamado de Fordismo, tá bom? Quais são as suas principais características, então, da administração científica de Taylor? Divisão do trabalho, / especialização, incentivos materiais, né, / pagamentos por produtividade. Quanto mais você produz, mais você vai receber. Lá nós existimos também um período chamado, aliás, um termo chamado de homo econômicos. Afinal de contas, o homem trabalhava por dinheiro, não é verdade? E, é claro, também a teoria baseada no estudo de tempos e movimentos e também uma padronização da melhor maneira possível. Por que padronização? Uma vez que você faz somente determinado movimento, você vai padronizar aquele produto, aquele serviço, aquela forma de trabalho como um todo. A outra teoria, aliás, alguns problemas da teoria científica. Ela não considerava as forças externas, né? O trabalhador, como eu falei para você, ele era apenas um operário, tá? E esse operário tinha que cumprir sua função. Ah, mas se ele ficasse doente, se alguém da família dele morresse, se alguma coisa atrasasse, não era considerado, tá bom? Era também baseada em pressupostos materialistas, ou seja, cumpra a sua função de acordo com o que está escrito de forma racional, e também gerava a alienação do trabalhador, pois ele era especializado naquela função, só sabia fazer aquilo sem mudar o seu processo como um todo, ok? A segunda teoria de hoje é a nossa teoria clássica. Eu adoro essa teoria aqui. Por quê? Porque Henri Fayol, este rapaz aqui, barbudinho, tá bom? Ele foi um francês, né? Foi o fundador da teoria clássica da administração, é a que eu mais gosto, apesar de gostar também de Taylor, em parte. Foi o precursor do ato de administrar, é por isso que eu gosto. Tá bom? E ele também criou o conceito do processo administrativo, ou seja, as funções, grava aí, ó. Você que é gestor comercial, você é administrador, tá bom? Então você precisa conhecer as funções administrativas. Se alguém te perguntar isso e tu não responder, olha, se eu te encontrar na rua, não fale comigo, tá bom? Então são as funções administrativas ou do administrador. Mentira, pode falar comigo, tá bom? Quais sejam? Prever, né? Ou seja, planejar, organizar, comandar, coordenar e também controlar. Nós vamos ver mais à frente que essa teoria até hoje se mantém, porém ela passou por uma pequena modificação. Modificação que você vai entender ao longo da evolução das teorias. Hoje que você precisa entender é isso. Planejar, organizar, comandar, coordenar. POC 3, entenda isso. Ou POCCC, né? São 3 Cs. Então grava bem isso daí, essa teoria. A teoria clássica, ela foi a responsável pela criação, né? Fayol foi responsável pela criação das teorias administrativas ou teorias do administrador. Olha só aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Eu quis desenhar, mas elas já estão aqui, né? É o POCCC ou o POC 3, como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar como um todo. Então, qual era a predominância desta teoria? Era a abordagem no todo da organização. Ao contrário lá de Taylor, que pensava de baixo para cima, não. Fayol começou a pensar no todo da organização. Por isso que tem aquelas funções. A função administrativa, ela não, coloca aqui, ó, não se concentrava somente aonde? Na alta cúpula, tá? Mas sim em toda a organização. Não era aquele processo pensado somente aqui no topo da pirâmide, mas sim em toda a organização. Ela era baseada na estrutura e também nas pessoas. E as funções divididas nos níveis hierárquicos, tendo cada um seu grau de responsabilidade. Pensava-se somente no topo? Não. Existiam graus e cada grau tinha, é claro, a sua responsabilidade como um todo.
tá? E aí nós temos aqui novamente a sua predominância, as próprias funções administrativas criadas, tá? Mas é claro, a administração voltada para várias funções, como técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e também funções contábeis. A ênfase então estava na estrutura, ou seja, pensava-se no todo, como funções administrativas e também outras funções. Onde no topo da pirâmide, é claro, nós tínhamos aí os níveis mais elevados e também abaixo dela os níveis mais baixos, o operário como um todo, né? É a base da pirâmide, onde nós temos aqui o topo da organização, os processos meio e, é claro, a base que está voltada aí para os operários como um todo. Ainda, quais são as principais características? As funções, né, que nós já conhecemos, POCCC ou POC3, tá? Que são as funções, grava bem aí, ó, planejar, né, ou prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tivemos também os 14 princípios da administração, está previsto aí no seu material. O foco estava voltado para os processos internos, tá? Uma visão também do homo econômicos, afinal de contas o homem trabalha para obter renda, tá? E principalmente o foco na estrutura como um todo. Quais eram os problemas dessa teoria clássica? A abordagem incompleta da organização. Mas professor, volta aqui. Como é que o senhor falou que ele estava voltado para toda a estrutura? Ah, mas e aqui ele está falando que os problemas eram a abordagem incompleta da organização. É muito simples. Ele pensava em toda a estrutura, mas ele não pensava em tudo. Ele pensava na estrutura como um todo. Opa, não, a organização ela precisa ser organizada assim. Mas será que ele pensava na base comportamental? Será que ele pensava nas pessoas como pessoas humanas, o operário lá como pessoa humana? Será que ele pensava que a linha de produção também não poderia ser melhor elaborada? Tá? Existiam problemas, tá? E um desses é isso. A ausência de trabalhos experimentais. Simplesmente lançou-se a base da organização, uma cadeia de comando, mas existia aí a ausência de trabalhos experimentais como nós temos hoje, né? Era simplesmente pensado, planejado e opa, vamos executar, tá? A abordagem também era de um sistema fechado, onde o topo da cadeia era quem determinava, né, as demais funções como um todo, tá? O extremo racionalismo, e isso já veio inclusive da própria teoria científica, e também uma abordagem simplificada da organização formal. Por que esta situação da abordagem simplificada? Professor, muito simples, tá? Você que está aí, acorda. Sei que você estava tirando um cochilo aí, dá uma acordada aí. Por que abordagem simplificada? Como eu estou falando, eles montavam a organização como um todo, a sua estrutura, mas não pensavam muitas vezes em diversos outros processos que existiam ao longo da criação desta organização para poder resolver. Não, pense só na estrutura. Cria-se aqui o organograma, quem vai ser o presidente, o diretor, o gerente, tudo mais e a base. É só isso? Claro que não. Sabemos que existem muitos outros fatores que interferem, tá, no funcionamento das organizações como um todo. Basicamente, a teoria clássica ela traz isto. Para fechar nosso conteúdo, tá, nossa teoria de hoje, nós temos a teoria da burocracia, muito necessária, tá, e muito ainda vista hoje em dia. Não vai acabar, eu gosto da parte burocrática no que tange a registros e, é claro, processos formais. Tá bom? Você vai entender o porquê. Olha só aqui, ó. Este rapazinho aqui, ó, Maximilian Karl Emil Weber, ou simplesmente, até deixei só aqui, ó, Max Weber, tá? Um alemão, o outro foi francês, né, o Fayol. Foi sociólogo, advogado e historiador. Olha só as formações deste rapaz. Entendia que o modelo de abordagem ideal para as organizações e sua forma de gestão era o quê? A burocrática. Ah, mas não era voltado para a estrutura, não existe a racionalização do trabalho? Sim, mas para ele a burocracia era necessária. Vamos entender por quê. Foi conhecido como um modelo racional da administração. Vamos entender aí, gente. Ó. Uma vez escrito, cumpra-se que os resultados virão. Uma vez que você estrutura toda uma organização, sabe qual é o objetivo dela de prestação de serviço. Opa, vai funcionar desta forma. Ok, desta forma como? Escreva tudo que for racional. Esse setor vai funcionar assim, 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 assado. Qual vai ser a função do gerente? Essa e aquela. Qual vai ser a função do operário? Essa e aquela.
Qual a função do presidente? Essa e aquela. Uma vez escrito, cumpra-se para que dê certo. Ah, é claro, era escrito de qualquer forma? Não, era planejado, era organizado, tá bom? Vamos montar uma organização escrita e tudo que estiver escrito cumpra-se. Este, basicamente, é o principal objetivo desta teoria burocrática criada por Max Weber. É o modelo racional de administração. Está escrito, vamos fazer cumprir, que vai dar certo. Vamos entender coisas que deram errado nessa teoria. A ideia principal era que ela se tornasse importante para as organizações. Uma vez que se as atividades estivessem organizadas de maneira formal, né, e racional, o caos não existiria. Meu Deus, gente, olha essa imagem aqui. Presta bem atenção. Weber, então, ele entendia que a burocracia ele deveria ter as seguintes características. Ó. Caráter legal das normas, não é verdade? Uma vez escrito, uma vez determinado, cumpra-se, né? Além do caráter formal das organizações, a organização ela precisa da sua formalidade, porque senão ela vira simplesmente algo pessoal, né? De um CPF, não de um CNPJ. Claro, a divisão do trabalho, a impessoalidade no relacionamento. Opa, não é porque o gerente é meu filho, eu sou o presidente, o gerente é meu filho, que eu vou dar razão para ele sempre. Não, estamos falando de caráter formal nas organizações. A hierarquização da autoridade, cumpra-se os papéis de cada um dentro da sua hierarquia. As rotinas e procedimentos também deveriam ser padronizados. A competência técnica e o mérito, é claro, também deveria ser muito bem definido. A especialização da administração, a profissionalização, o princípio da publicidade e também a previsibilidade do funcionamento. Professor, se nós colocarmos tudo isso hoje nas organizações, as organizações formais como todos, existe? Sim, existe exatamente dessa forma. E é claro, às vezes com muito mais características disso, desta teoria. O que nós vemos hoje nas organizações é baseado na teoria burocrática. Todo o meio formal existente nas organizações, se você tem leis, pronto, aqui no nosso Instituto Federal, nós temos aí o projeto pedagógico de curso, onde está ali previsto tudo que vai acontecer no seu curso de gestão comercial, qual a metodologia, quais as referências, qual a ementa das disciplinas. Isso é um caráter formal, tá? Existe também códigos de conduta nossos, dos servidores aqui. Existem códigos de conduta deste estúdio como um todo. Eu, por exemplo, não posso trazer comida para cá. Está escrito, cumpra-se. Não vai haver caos. É basicamente isso. Na sua casa, né, a sua mãe não bota ordem aí, opa, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, tudo mais. Por mais que não esteja escrito, né, de forma formal, mas você vai cumprir. Isso chama-se caráter formal. No caso de Weber, tinha que estar escrito, tá bom? Tira esse negócio da sua mãe aí, mas eu sei que ela manda. Ó, teoria da burocracia, ainda algumas vantagens. Racionalidade definida, né, para o alcance dos objetivos organizacionais. Precisão primordial na definição dos cargos e operações. Lembra lá de Fayol, né, da pirâmide? Nós precisávamos ter isso aqui muito bem definido, tá bom? Rapidez e constância para tomar decisões previstas em manuais. Estamos falando de vantagens, tá? Você vai entender que esta rapidez e constância, ao longo do tempo, ela simplesmente foi se perdendo, tá bom? Uniformidade das rotinas, né? Universidade de interpretação, continuidade da organização por meio da substituição do pessoal que é afastado, tá? Subordinação dos mais novos aos mais antigos e também confiabilidade conferida aos negócios em função do conhecimento que se tem das regras. Queria falar sobre esse aqui, ó, a continuidade da organização. A organização hoje é o que interessa. Ah, eu tenho o presidente fulano de tal, o mandato dele vai acabar. Vai acabar tudo que a organização construiu ao longo do tempo? Não, continuidade no processo. Tudo está escrito, tudo está muito bem planejado, determinado, não é verdade? Então sai um, entra outro, mas ele dá sequência ao trabalho. Você não imagina, todas as vezes que alguém entrasse, mudasse tudo, mexesse em tudo, as organizações elas não sobreviveriam muito tempo. E isso nós sabemos que acontece em várias esferas aí, seja governamental, seja corporativo, tá? É isso, é continuidade da organização, está escrito, tem um planejamento, vamos fazer, cumprir. Ah, precisamos mudar porque aconteceu algo muito estranho, muito diferente. Ok, mas vamos sem fugir demais daquilo que está planejado, ok? Olha aqui, ó,
Ainda as disfunções, que é onde nós conhecemos muito mais aí a teoria da burocracia, foi onde ela ficou muito mais conhecida. A autoridade excessiva, né, atribuída a uma só pessoa, né, excesso de formalismo, é isso que nós não gostamos hoje nessa teoria, tá? Muita papelada, que limita aí muitas vezes a liberdade criativa. Acho que poderia, para melhorar esse processo, precisaria fazer algo assim, assim, assado. Eu tenho lá uma grande ideia, então preciso fazer isso, mas não. A lei diz que você precisa fazer isso antes, aquilo, tudo mais. Limita aí a tua liberdade criativa. Apego demasiado às regras. Poxa, está tudo escrito, eu tenho que cumprir tudo aquilo, né? Provocando o quê? Rigidez no comportamento dos funcionários, o famoso engessamento, tá? Tratamento de todos de maneira padronizada, tá? Esquecendo o quê? As particularidades. Ó, aquele é o gerente. Senhor gerente, por favor, senhor é desse jeito. Esquece as particularidades. Às vezes as pessoas queriam ser amigas, queriam ser mais amáveis, mas esse tratamento de maneira padronizada, na teoria, não funcionava de uma forma, aliás, funcionava de uma forma excessiva. Regras, né, ó, que são ignoradas, às vezes simplesmente as regras eram ignoradas, igual é hoje, né? A fixação da burocracia, uma vez estabelecida, é difícil desfazê-la e isso acaba causando maior resistência à mudança. Uma vez escrita a lei, infelizmente, vai acontecer esse tipo de situação. É mais difícil de mudá-la. Rígida hierarquização. Só decide quem ocupa um posto mais elevado na hierarquia, tornando o quê? Lento o processo de tomada de decisão. E também menor possibilidade de haver posições diferentes, ou seja, inovação, personalização como um todo. Tem mais, ó. Uso excessivo de símbolos. O que eram esses símbolos? Ter um motorista exclusivo ou um gabinete com facilidades exclusivas e ostentar tal condição. O símbolo aqui, ó, nada mais era do que o próprio status. Onde você está na pirâmide hierárquica? Ah, eu estou no topo, eu estou no meio, né? Estou no topo ou estou no meio. Então aqui eu tenho determinadas facilidades exclusivas, né? Eu tenho tal condição melhor do que a de vocês. São símbolos aqui, ó, a ostentação. Ainda, dificuldade no atendimento e também no conflito com o público, gerada principalmente, né, quando o funcionário está preso às normas internas a serem seguidas, impedindo, é claro, um atendimento personalizado. Passando novamente pela linha do tempo, né, teoria das organizações aqui na sua timeline, falamos hoje sobre a administração científica, burocrática e clássica, cada uma no seu tempo. Veremos então nas próximas aulas as demais, como você está conhecendo a partir de agora. Estamos começando esta primeira aula, uma aula até um pouco mais extensa, para trazer uma base. Não fique somente nesse material de apoio, não fique somente nesses slides, vá também procurar as nossas referências bibliográficas na biblioteca virtual do nosso SWAP. Eu te aguardo na próxima aula. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.